Por favor, Jorge. Boa noite, amigos, irmãos. Senhor Jesus, Pai de divina sabedoria e bondade, te agradecemos por mais um estudo, iniciando nossa semana, que possa ser, Senhor, como sempre, um estudo proveitoso, de bons aprendizados, de boas orientações. Pedindo, Senhor, por todos os irmãos que não puderam estar presentes, que eles possam ser envolvidos, Senhor, por sua luz, pela sua grandeza, e que possamos, Senhor, ter uma semana de paz, uma semana, Senhor, de boas confraternizações com o aniversário de SEAC, uma casa, Senhor, tão iluminada. Que possamos, Senhor, ser dignos de estar presentes sempre nessa casa, nesse estudo, com sua presença. Obrigado, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Geórgia. Então, pessoal, estamos lá na pergunta 611, ok? Vamos entrar no tema sobre metempsicose. Flavinha, você lê para a gente? Leio. Vamos lá, então. Metempsicose. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Ok. Então, a resposta aqui dos espíritos ela é bem lúcida, né? E uma coisa que mais me chama a atenção aqui nessa resposta é que ele diz aqui, ó, no segundo parágrafo, ele diz, ó, de animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, como nós vimos lá anteriormente, né, os animais são movidos, sim, pelo instinto, e só pelo instinto, ok? Lembra aquela descrição, o Valdemir, que é bom de lembrar a referência, né? No início é só instinto, né? Depois é o quê? Capítulo 11:38. Isso, então, no início é só instinto. Por que é só instinto? Porque o espírito iniciante no processo reencarnatório, o que ele sabe dele próprio? Nada. Ele está iniciando o processo de aprendizagem. Então, de fato, o que vai conduzi-lo é o instinto mais presente da matéria, ao qual ele está revestido, e que rege todos os animais, ok? Então, ele diz aqui, ó, de animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, é isso. Então, por isso que quando, no início das reencarnações, nós somos conduzidos mais pelo instinto. Aí vai entrar todas as leis, lei de conservação, lei de reprodução, uma série de coisas que instintivamente vai nos levar a obedecê-las, a segui-las. À medida que nós vamos, então, adquirindo conhecimento, acumulando vivências e experiências, nós começamos a não mais ser conduzidos exclusivamente pelo instinto e passamos a decidir por nós mesmos.
até que vai chegar um momento em que em nada o instinto irá nos conduzir e seremos apenas conduzidos ou seguiremos a nossa escolha, a nossa inteligência, aquilo que a nossa bússola moral nos apontar. Então, está bem coerente essa resposta com os outros, né? As outras informações e orientações que já recebemos anteriormente. Diga, Suzy. Mauro, você pode fazer um comentário sobre esse pedacinho que nós lemos também? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, com E maiúsculo, Isso. e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e Isso. já não é a alma dos animais. Isso aí me deu um nozinho, como a árvore já não é a semente. Deu Ok. um nó. Nós vimos lá anteriormente que esse elemento, vamos chamar aqui de princípio espiritual não, princípio inteligente, né? Que anima os animais, existe por quê? Para que eles possam viver aqui na Terra, não é isso? Nós acabamos de ler nos itens anteriores. Nós lemos isso. Ora, se ele tem esse princípio que os ajuda nessa inteligência rudimentar, para que eles possam animar essa massa material e serem conduzidos pelo instinto, exclusivamente pelo instinto, tem que ser criado esse princípio. Todos concordam com isso ou não? Tudo bem até aí? Uhum. Muito que bem. Esse princípio dos animais, ok? No caso do espírito, com E maiúsculo, também tem uma criação, não tem? Também tem um princípio, não tem? Ok. Mas em tempo algum ele disse que a partida é a mesma. Ele falou, ó, vamos ler tudo. Duas coisas podem ter a mesma origem, não ser a mesma coisa, ok? Ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde, ok? Então, Deus, como nós vimos anteriormente, não sou eu falando, nós vimos isso aqui anteriormente, Deus criou exclusivamente o espírito com E maiúsculo para alcançar a condição de espírito puro, ou seja, passar pelas reencarnações da condição de humano, viver as experiências, acumular conhecimento, melhorar sua moral, até chegar à condição de puro. E criou os reinos mineral, vegetal e animal como elementos estruturais para que esta vida humana pudesse lograr êxito. Então, para os animais que precisam ter essa inteligência rudimentar mínima necessária para que sobre essas espécies possa agir as leis de conservação, as leis, né? As leis naturais, ele precisa ter, então, um quezinho lá de inteligência, concorda? Também já vimos isso anteriormente. Então, ele diz aqui, ó, apesar de ter a mesma origem, não significa que é a mesma coisa, absolutamente mais tarde não vão se assemelhar. Aí ele continua. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Ninguém pode dizer de uma semente o que ela vai dar, a não ser que você já saiba anteriormente de que semente é aquela, de que árvore é aquela semente, né? Aí você consegue dizer, isso aqui é semente lá da araucária. Mas é pela semente? Não, porque você já conhece a árvore e sabe que daquela árvore cairão aquelas sementes. Você faz como se a gente fala em engenharia reversa, né? Muito bem. Aí ele vem, ó. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, com E maiúsculo, e entra no período humano, já não guarda relação com o seu estado primitivo.
que não significa que tenha sido animal, vegetal ou mineral, apenas o seu estado primitivo, de quando da sua criação até atingir a condição para encarnar pela primeira vez. Tudo bem? E já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Então, apesar de ter um início, né, semelhante, não significa com isso que é a mesma criação. Por quê? Porque Deus tira do princípio, do fluido cósmico universal, né, lá do fluido espiritual, aquilo que ele vai criar, não só o espírito com E maiúsculo, aquele que terá as suas experiências físicas como homem, e aquele outro grupo que precisa de um princípio inteligente para poder estar habitando ou animando a matéria e que essa seja capaz de realizar as suas funções dentro das leis naturais. Então, é essa leitura, interpretação que eu faço desse texto que está aqui. Porque eu entendi, Suzy, para você dar a entender que esse princípio foi dos animais e que em algum momento ele migrou para o humano, né? Dá esse entender, né? Mas como nós vimos na semana passada, eu trouxe as referências, né? Tanto lá do Livro dos Médios como na Gênese, os irmãos espirituais nos afirmam que não é dessa forma, né? Que os animais, vegetais e minerais têm uma função específica. Mas imaginem os animais sem esse princípio inteligente. Eles seriam como plantas, como minerais. Então, para que eles pudessem exercer a atividade que compete a cada espécie, esses precisavam ter um mínimo de uma inteligência rudimentar para que o instinto pudesse agir sobre eles e assim os conduzir nas tarefas que lhes cabem. Ok? Tudo bem? Tudo bem, Suzy? A página de hoje, né, Mauro? Oi? A página de hoje. Exatamente. Exatamente. Cada um na sua função. Exato. Diga, Verônica. Oi, Mauro. Apesar das suas explicações terem sido assim perfeitas, mas eu continuo com dúvida. Tem muitas informações aqui que estão me embolando tudo, principalmente essa palavra metempsicose, que eu até procurei no Google. Aí eu botei o significado: movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. Aí vem lá, entre parênteses, reencarnação. Ponto. Ok. Você pode me explicar com as suas palavras isso que eu li para você? Então, você pegou uma definição no Google que não tem nenhuma relação doutrinária, ok? Por isso, Kardec trouxe essa discussão, porque à época de Kardec já existia essa proposta, ok? Como até hoje existe. Na Índia, por exemplo, eles acreditam na metempsicose. Eles acreditam que uma pessoa, ao morrer, pode voltar e animar determinados animais. Tanto que existem animais sagrados lá, né? É por causa disso, porque eles acreditam nisso, tá bom? Então, essa não é uma definição, isso não é uma definição doutrinária. É apenas uma informação literal do que corresponde à palavra. Metempsicose quer dizer isso que você leu aí, tá bom? A possibilidade de uma pessoa após a morte... Eu pensei... Diga, o que você pensou?
Pode falar, pode falar. Então, de uma pessoa após a morte voltar à vida habitando ou animando um corpo de um animal ou de um vegetal, entende? Coisa que já vimos que não é possível. Nós já vimos isso aqui Exato. nas perguntas anteriores. Não, é isso que eu ia te falar agora. Eu falei, poxa, mas no estudo anterior nós estudamos que não é isso. E como é que essa palavra está dizendo isso? Por isso que eu resolvi a perguntar a você. Só que agora eu entendi que isso aqui é apenas o significado do Google, não tem nada a ver Isso. com a doutrina. Exatamente. Agora eu entendi. Tá bom? Deu para entender. Obrigada. Obrigado, Verônica. Obrigado você. Nada. Podemos seguir, pessoal? Então, vamos em frente aí. 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Ok, então tá aí, né? Tirando já a questão estrutural que nós vimos, né, da impossibilidade disso acontecer, tirando a questão da destinação que nós já vimos, são destinações distintas, ainda recai a questão de uma lei, que é o quê? O espírito não retrograda. Então, se ele, ao encarnar, veja como são as coisas, se ele, ao encarnar, ele inicia a sua encarnação na condição de humano, ou humano, por mais primitivo que ele seja, é mais adiantado do que qualquer espécie animal que exista. Então, ele jamais pode voltar ao estágio anterior. Ok? É daquele ponto para frente. Nunca de qualquer ponto para trás. Então, é isso que ele está nos dizendo aqui. Então, a lógica também já nos ajudaria, se levarmos em consideração esta lei, ela já impossibilita a realidade, né, da mente psicose como ela é entendida. Beleza? Vamos lá. 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à mente psicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Ok. Então, na busca, né, por uma resposta, né, de como nós surgimos, de como nós aparecemos, qual foi a nossa origem, né, a gente criou várias teorias. Teorias estas, algumas absurdas, algumas um pouco mais palatáveis, né? Mas, como ele fala aqui, né, a gente naturalmente vai desnaturar, ou sair da naturalidade, né, do entendimento das respostas. Por quê? Olha, gente, nós somos, ou estamos ainda, num grau tão primitivo, tão iniciante em nossas jornadas, como é que nós vamos admitir ter a resposta para algo tão complexo que nem os espíritos mais adiantados não sabem? Né? Então, assim, essa resposta é uma resposta bastante enxuta, concisa. Claro que, penso eu, né, nós, na medida que vamos nos aprimorando, né, não só intelectualmente, mas também moralmente, para compreender cada vez mais essa consciência divina em tudo, nós entenderemos também melhor os seus princípios, ou o princípio das coisas dele criada, né? Então, quando ele diz aqui, ó, nessa como em muitas outras crenças, então, quando a gente fala em crença,
muitas das vezes a gente coloca ali muitos dogmas, coisas que eu crio da nossa cabeça para poder justificar alguma coisa, como, por exemplo, as penas eternas, o céu e o inferno. Isso foi o quê? Criação do homem para explicar dois polos, o bem e o mal. Foi isso. Então, não significa que isso seja a única verdade do universo, ou até mesmo que seja verdade. Mas são nossas crenças que fazem com que isso apareça, surja e ganhe atenção. Aí ele continua. Como em muitas outras crenças, se depara em sentimento intuitivo. É intuição. Mas da onde vem essa intuição? Essa intuição vem da nossa verdadeira existência, que é a espiritual. Nós sabemos que a nossa vida é a vida espiritual. Nós sabemos intuitivamente, né, inconscientemente, que existe a figura desse hálito divino responsável por tudo que existe no universo e mantenedor dessa ordem universal. Agora, como nós entendemos isso? Aí, quanto mais ignorantes nós formos, mais místicos seremos. Quanto mais conhecedores formos, menos materialistas, menos místicos, mais conscientes, mais lógicos, mais racionais, entenderemos, né, essas vontades divinas ocorrendo e conduzindo tudo aquilo que existe. Então, a resposta ela é na medida da nossa capacidade de entendimento, tá bom? Aí nós vamos ver agora o comentário que vai ampliar, né, esse próprio entendimento de Kardec a respeito desse tema. Tudo bem? Podemos seguir? Ou alguém quer fazer algum comentário antes? Então, vamos lá. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Ok, peraí. É, porém, Flavinha. falsa. Peraí. Então, primeiro período aqui do parágrafo, né, ele está exatamente alinhado, isso aqui já é comentário de Kardec, né? Está exatamente alinhado com aquilo que Erasto falou lá no Livro dos Médiuns. Ok? O que ele falou lá? O pardal não passa a ser águia, águia não vai virar condor, nem vai virar pomba, ok? O gato não vai virar tigre, beleza? Por quê? Porque são faixas, né, específicas de cada espécie. Então, o que ele fala aqui, ó. Então, seria verdadeiramente psicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior. E isso foi o que eles não afirmaram lá atrás, em outras obras, como o Erasto, por exemplo. Ele falou lá, não migra de uma espécie para outra. Isso não acontece. Ele não sugestionou, ele afirmou. Beleza? Ele afirmou lá. Onde adquirisse desenvolvimentos. Já vimos lá nas perguntas anteriores. Os animais não acumulam o conhecimento. Os animais não desenvolvem a capacidade emocional. Os animais não acumulam experiências. Então, está aqui, ó. Onde adquirissem desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Aquilo que não acontece com os animais. Só acontece com o gênero humano. Beleza? Vamos adiante. É, porém, falsa. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem, e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão,
Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Tá aí. Se o mesmo espírito... Tá aí, né? Então, veja bem, elas são de graus inassimiláveis. E como, já estudamos lá, como o espírito com E maiúsculo precisa adquirir o senso moral, beleza? E o livre-arbítrio para iniciar o processo reencarnatório, eles não podem ter como origem algo que não aprende, algo que não acumula experiências, muito menos emoções. Então, se nós encadearmos os ensinos que a doutrina espírita nos traz, nós vamos entender com naturalidade que são dois caminhos diferentes. Apesar de, como foi falado lá no início, o elemento primitivo de criação possa ser o mesmo. Mas, no caso dos homens, né, ou espíritos com E maiúsculo, tem lá um sopro divino diferente daquele que, no caso que vai animar os animais, não o tem. Por isso, são distintos. Beleza? Vamos adiante. Se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria, como consequência, uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Pode seguir. Pode seguir? A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e, bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constituem argumentos a seu favor e contrários a esse princípio. Ok. Então tá aí, né? Alguém lá atrás... Oi? Alguém falou aí? Mauro, eu estava lembrando aí daquele encontro de Jesus com Nicodemos, sendo ele doutor da lei, né? E quando ele fala de reencarnação ou de nascer de novo, ele não entendia. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande. Nós tínhamos, né, que estávamos lá na época, tínhamos uma dificuldade muito grande de entender esse processo. E não podia mesmo entender naquele processo. Kardec vai dizer mais aqui à frente que nós ainda estamos longe de entender tudo. Você acabou de mencionar agora há pouco aí também. Então, daí a ideia, ou essa ideia mesmo, de podermos voltar, e aí a metempsicose é exatamente isso, a poder reencarnar num animal. Então, essa ideia ficou meio que incompleta ao longo do tempo, até que surgisse a doutrina espírita. Por isso que estudar evangelho, estudar o cristianismo, sem os instrumentos, como diz Kardec, sem a chave do espiritismo, fica bastante complicado. Por isso que a gente entende agora por que Nicodemos teve toda aquela dúvida, mesmo sendo ele doutor da lei. Eles não tinham noção de como se dava esse processo. Ok. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos adiante, então. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis.
Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Ok. Essa resposta de Kardec é muito, muito, muito fantástica. Por quê? Kardec lidou com vários espíritos, gente. O que ele compilou na doutrina espírita não foi opinião de uma pessoa só, não. Ele criava uma questão e ele perguntava a vários espíritos. E desses ali ele tirava um consenso. E trazia, então, tanto que vocês veem nas respostas, que não tem qual foi o espírito que falou. Muitas vezes, a resposta que ali está não foi diretamente de um espírito só. Vários falaram coisas semelhantes ou complementares e se estabeleceu a resposta para aquela questão mais coerente. Quando Kardec traz, então, principalmente no livro dos Médiuns, no livro do Evangelho, né? Lá na Instrução dos Espíritos, que ele traz o nome de qual foi o espírito que colocou aquilo ali, ali sim, por exemplo, essa fala do Erasto vem trazer aquela comunicação, não porque Kardec perguntou, mas porque na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles estavam conjecturando sobre aquela temática. E aí Erasto, espontaneamente, vem e traz aquela dissertação. Como vocês lembram lá como ele falou, né? Vocês estavam aqui, né, confabulando sobre isso. E trago agora minha colaboração. E aí ele vem falando sobre aquilo lá. Entendem? Então, a doutrina espírita, gente, é daí que vem, né, a universalidade do ensino. Não foi a opinião de uma pessoa. Kardec não pegou lá uma resposta isolada, isso aqui é a verdade absoluta, e colocou lá. Ele confrontou as teorias. Ele submeteu a outros espíritos que confirmaram ou não. E aquilo que ele viu que é consenso, isso aqui, o cara falou isso aqui, o outro foi lá, respondeu algo semelhante, o outro lá confirmou, o outro lá falou mais alguma coisa que completa esse entendimento, então isso aqui deve ser o consenso. Ok? Então, isso é importante de entender o processo de construção da doutrina espírita, né? Ele não saiu ali acatando qualquer opinião particular. Tudo bem aí, pessoal? Então, vamos adiante. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Ok. Então, As diferentes... Espera aí, Flavinha. Então, aqui a gente vê que Kardec, ele lá, né, como um homem de bom senso, ele não excluiu as correntes. Ele trouxe visões de alguns que têm um entendimento X e outros que têm entendimento Y. Mas ele tem a hombridade de fazer a análise dele. Então, ele diz aqui, ele diz as duas correntes, né? E aí a gente entende, como já falei anteriormente, a gente entende, a gente respeita, né, as pessoas que pensam diferente. Ok, essa é a riqueza da convivência. É a diversidade dos pensamentos, e isso vai, né, acrescentando a todos nós. Mas ele diz aqui, o segundo, ou seja, que o homem, né, foi uma criação à parte, específica, ele diz, o segundo é mais conforme à dignidade do homem. E ele fala lá dos animais, né, que ele fala lá dos animais, formaria, então,
um entendimento, um elo, né, para compreender a presença do homem. Se nós levássemos apenas em consideração a questão da vida física, isso seria muito coerente. A evolução natural levou ao estado que temos hoje. Mas quando nós levamos em consideração o ser espiritual, essa proposta ela já não responde a todas as questões. E por isso, e nós temos que entender também que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro. Kardec aprofunda isso já lá no Livro dos Médiuns, que foi o segundo, onde então Erasto vem com aquela dissertação. Então veja que Erasto, quando ele traz aquele subsídio, ele já aprofunda o entendimento sobre a questão da destinação dos animais e do homem. Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele ainda não tinha essa visão que Erasto trouxe. Erasto vem trazer depois. E o Livro dos Espíritos já havia sido publicado. Tudo bem, gente? Até aí, tranquilo? Vamos adiante. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Ok, então Assim, isso aqui, vamos devagarinho. Aqui, Kardec já faz as devidas considerações a respeito desse processo. Então, diz lá, ó, as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras. Então, elas não aprendem umas com as outras. Isso, de novo, é coerente com o que nós já vimos anteriormente e Kardec já está levando isso em consideração na construção dessa resposta. Então, se não há aprendizado, se não há acúmulo de conhecimento, se não há mudança, né, de comportamento e moralidade, isso não pode, né, ser passado de um para outro, porque não existe esse aprendizado, não existe esse acúmulo. Então, o que diz aqui? As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Então, não existe esse progresso. Tá bem? É fácil, quem tem animal aí, né? É fácil de ver. Quem teve cachorro e teve cria, né, que os cachorrinhos deu cria, né, se você tivesse o cuidado de prestar atenção no crescimento natural de todos eles, vocês iam ver que cada jornada, cada ninhada, é como se fosse do zero, porque não há aprendizado de um para outro. A mãe não ensina e aquele ali vai ensinar para os outros filhos. Não é assim, porque eles são regidos pelo instinto, puro e simples assim. Beleza? Vamos adiante. assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Perfeito. Está vendo aí? Perfeito. Então, qual é a condição desse princípio inteligente para animar uma ostra? É igual para o mesmo que vai animar o elefante? Ou o gorila? Ou a baleia? Não. Então, Deus, ao criar as espécies, também vai dar distinção na formação desse princípio inteligente. Por quê? Porque as funções, os órgãos que precisam funcionar, isso depende de uma organização. Beleza? Precisa de uma organização para que funcione adequadamente cada espécie. Então, ele diz aqui, vou repetir, ó, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto.
cada um de cujos indivíduos aurem na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessária. Necessário. Então, para hoje, é necessário 0,00001 do princípio inteligente? É o que precisa. Ah, da baleia precisa de 1 milhão, é o que precisa. Porque são distintos. De acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Então, no caso dos animais, ok? Existe esse retorno a um princípio comum. Beleza? Entendemos isso aqui? Beleza, então vamos adiante. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, ver número 188, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Está vendo aí? De novo. Está aí. Mundos mais adiantados. Tem animais lá, não tem? Tem, nós já vimos, né? Tem animais lá nos mundos mais adiantados. Ora, não são a encarnação dos espíritos que habitaram o nosso mundo. Não são. São específicos. Então, Deus cria também os elementos auxiliares, como ele colocou aqui, está vendo aqui, ó? Cujos auxiliares eles são. Quem são? Os animais. Então, nos mundos mais adiantados, que também tem animais, cujo comportamento é mais adiantado do que os nossos, mas eles não representam a evolução desses que aqui habitam. Eles foram criados especificamente para aqueles mundos. Está aqui, ó, tá? Não sou eu que estou interpretando, está dito aqui, ó. Os dos mundos mais adiantados, os quem? Os animais. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, como também são aqui. Também são auxiliares aqui. Mas, de modo nenhum, procedem das da terra, espiritualmente falando. Então, esses elementos que foram criados para serem auxiliares aqui no nosso planeta não são aqueles que foram criados também para serem auxiliados em mundos mais adiantados. Beleza? Entendemos isso aí, gente? Vamos adiante. Ô, Mauro, me permite ter uma observação e até uma questão para você também, para a gente refletir juntos. Tá nesse caso, acontece o panteísmo. Então, eu sabia que havia essa pergunta. Porque esse princípio inteligente volta ao todo. Isso. Só que, lembra quando nós estudamos também anteriormente aqui, que ele fala lá, existe uma individualidade, lembra que eles falaram lá? Existe uma individualidade que reencarna quase que imediatamente, quase que instantaneamente. Somando essa informação com o que ele está nos dizendo aqui, eu entendo da seguinte maneira. Tem lá o segmento do gatinho. Esse segmento do gatinho, que vai animar a espécie felina doméstica, esse quanto de princípio inteligente a ser utilizado para aquela espécie. Quando lá o gatinho morre, ele volta para esse quanto e renasce, vai animar de novo outro gatinho que vai nascer lá em qualquer outra ninhada. Não volta para o todo
o todo do elefante misturado com o todo do tubarão, que é misturado com todo... Não, com todo do gato, com todo do Exatamente, tubarão, com de todo cada do... espécie. De cada espécie. É o que ele está dizendo aqui, não somos nós que estamos interpretando, gente. Ele está dizendo aqui com todas as letras, ó. Nos fenômenos, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Ok? Então, ele vai dizer aqui de novo, ó, o que ele tirou de lá, gente? Quantidade do princípio inteligente. Quantidade do princípio inteligente. Então, o que eu entendo daqui? Existe, sim, uma parcela de, vamos dizer assim, de matéria-prima do princípio inteligente destinada para animar o cachorro, animar o gato, animar o peixe, animar a minhoca, animar... Ok? Tem lá esse princípio. O vegetal também. Esse quantitativo de princípio inteligente destinado a cada espécie, ele é recomposto na medida que esses elementos auxiliares vão morrendo. Morreu, vem para cá, já reanima outro. Entendeu? Essa é a interpretação que eu faço do que está dito aqui. Ah, uma espécie vai se extinguir, como já aconteceu. A espécie vai se extinguir, não vai ter mais. Esse quanto aqui vai retornar quem? Ao fluido cósmico universal. Volta para o fluido cósmico universal. Por quê? Ali não tem individualidade, ali não tem aprendizado acumulado, ali tem o quê? Um princípio. Um princípio que segue uma destinação. Acabou a destinação, acabou esse princípio. Acabou a necessidade dessa construção. Vai fazer outra, mas com outras características. Por quê? Ele falou lá, a cada necessidade de cada espécie e complexidade dos órgãos é dado uma formatação diferente. Ok? E aí, Valdemir, é exatamente isso que dá a entender, né? Ah, isso vai voltar para o todo. Ah, vai voltar para o todo? Então, aquele princípio lá está valendo. Não, mas espera aí. Não volta para o todo na mesma panela. Volta para uma panela que foi separada para aquilo ali, para aquela destinação ali. Porque se não for dessa maneira, gente, o que sobra? Sobraria ter uma individualidade, onde essa individualidade não pereceria. E aí ela teria que ter, sim, um processo de crescimento, aprendizado natural, para que ela não se perdesse. Então, aqui ele coloca a diferença que existe entre uma coisa e outra. E eu acho, dentro da minha percepção, bastante lógica, bastante coerente. Mauro. Oi, Bela. Isso seria o que alguns chamam da alma-grupo, né? São os grupinhos que tem sempre um responsável, porque eles não podem ser responsáveis pela sua reencarnação. Então, eles chamam até da babá, né? O que é o espírito que está ali coordenando. Mas alguns chamam até de alma-grupo, né? Porque cada espécie tem sua alma-grupo. Eles não voltam para o todo, porque senão como é que eles reteriam evolução dentro da sua própria espécie, se voltasse para o todo? Não reteria, né? Não tem como. E não faz nexo. Exatamente, e não retém. Mas eles não têm evolução na própria espécie. Não. Eu digo como espécie física, não como espírito. Porque Sim, então. Tem uma evolução dentro da sua própria espécie, tem uma evolução. Você vê o cavalo da antiga, o cavalo de agora já sofreu um monte de evolução física. Eu digo como espécie, não espiritual. Sim, exatamente. E quando a espécie deixa de ter aquela destinação, ela simplesmente vai deixar de existir. E aí não existe, aí que está a história. Aí não tem perda. Qual é a perda? Se não tem acúmulo de conhecimento, se não tem acúmulo de moralidade, se não pode ser reaproveitado diretamente para outra coisa diferente daquilo que foi destinado. Então, acaba com aquela composição, volta para o todo, e do todo lá, do princípio universal,
Ah, vamos fazer outra coisa. Então, pega de lá outra composição adequada àquele novo formato, àquela nova espécie que vai surgir, e a partir dali começa uma série de crescimento, né, desenvolvimento daquela espécie, materialmente falando. Tudo bem? Pessoal, olha só, antes da Flavinha continuar, vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Se não tiver, gente, Sim. fala aí, ó, não entendi, não concordo, eu penso diferente. Não tem problema, gente. Tá bom? O importante é que a gente Não, entenda tá para dando para seguir em entender. frente. Então tá bom. Não, tá dando para beleza. entender sim, Mauro. Então, beleza. Então, vamos adiante. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. Ok. O que isso aqui quer dizer? O que isso aqui quer dizer? Então, ele já começa aqui dizendo que Há uma interrupção. há uma interrupção, que não é um fluxo contínuo. Aquele processo interrompeu e alguma coisa derivou para uma coisa e a outra foi ser outra coisa. Tá bom? Então, já está dizendo isso aqui, claramente. Ok? Então, quando as pessoas dizem, Kardec não deixou claro, para mim deixou claro. Para mim deixou claro qual é a situação dos 3 reinos, na verdade, os 4 reinos, né? Porque o hominal é outro reino. Beleza? Então, diz lá, no que diz respeito às questões materiais, ok, tem muita semelhança. Só. Porque, em termos de destinação espiritual, é completamente impossível de se comparar. Tá bom? Vamos adiante. O homem possui, como propriedade sua, a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais. Ok, peraí, e Flavinha. que é nele... Peraí, só um minuto. Aqui, gente, só para a gente dizer que Kardec falou uma coisa errada. Ele fala aqui, o homem não está falando o homem indivíduo, tá bom? Está falando da espécie humana. A espécie humana possui o espírito com E maiúsculo, que também chama de alma, né? Chamou de alma como espírito encarnado, para diferenciar quando falasse do espírito encarnado para o espírito desencarnado. Então, ele deu o nome de alma para o espírito encarnado, o espírito com E maiúsculo, e espírito, o homem, o espírito desencarnado. Beleza? Então, ele fala aqui que o homem possui sua própria alma ou espírito. Na verdade, nós somos o espírito e possuímos um corpo. Ok? Mas o sentido que ele quer dar aqui é que a espécie humana ela existe porque tem o espírito. Beleza? Só para não dizer, não, Kardec falou lá que o homem tem um espírito. Não. Tem que ver o sentido que ele está trazendo aqui o assunto, tá bom? E diz lá, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais. Então, veja que há algo diferente no homem. Há algo diferente no espírito com E maiúsculo, que é a capacidade de desenvolver o senso moral e intelectual, que não há nos animais. Beleza? Por isso não tem aprendizado, por isso não tem prova, não tem expiação para os animais. Ok? Vamos adiante. Centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que for inútil querer defasar
e sobre os quais, como dissemos, Devassar. É, Mostrar, abrir. exatamente. E sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas, ou seja, fazer conjecturas, né? O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com o seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Pode seguir. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está no segredo de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso, e sobre as quais seria inútil determos-nos. Ok. Aí Kardec fecha com chave de ouro, né? A gente se debruça, né, nessas questões menores, quer saber qual foi a nossa origem, né? Cara, isso aí é com Deus, deixa isso para lá. Se preocupa em identificar em você o que precisa mudar, como você pode ser uma pessoa melhor. Olha daqui para frente. A gente fica com aquela síndrome de retrovisor, né? Só quer olhar para trás. Então vamos olhar para frente, né? O que eu posso ser melhor hoje, amanhã e o restante dos anos que eu tenho, das reencarnações que eu tenho? Né? Para que eu vou ficar me preocupando, querendo descobrir como é que Deus fez as coisas? Isso é com Ele, né? Então, fechamos Ô, Mauro, aí. Rapidinho. Sabe o que eu penso também com relação, minha opinião com relação a esse assunto de animais e homem, se o animal progride ou não? Quando Kardec codificou a doutrina, já foi uma coisa tão inovadora, que muita gente até hoje não acredita. Eu fico pensando que se os espíritos viessem, se fosse o caso de não ser muito isso tudo aqui que a gente está estudando, se os animais progredissem, o ser humano, se falasse isso lá em 1800 e pouco, acho que eles prendiam o Kardec, porque ele falou assim, esse homem está louco. Então, eu tenho assim, uma opinião minha opinião um pouquinho diversa disso tudo aqui. Mas eu também, ao mesmo tempo, isso aqui tem uma lógica muito grande, o que finaliza com chave de ouro isso aqui embaixo, esse finalzinho aqui. A gente ficar pensando assim, em coisas que realmente não vai fazer a minha evolução, não altera muito para nós, né? Mas eu acho que tem esse detalhe. Se lá atrás, quando ele começou a codificar isso aqui, ele falasse alguma coisa além disso, eu acho que ia ficar muito... Aí que o espiritismo ia... Mas, Flavinha, olha só. Falar que um cachorro um dia vai virar... Mas Darwin trouxe essa teoria. Darwin trouxe essa teoria. E ele era lá muito próximo, se eu não me engano, contemporâneo lá de Kardec, né? Ou próximo. Por isso essas discussões. Então, por isso essas discussões. Uhum. Então, se Kardec falasse confirmasse, não, que o homem, sim, como diz Darwin na sua teoria, evoluiu, passou pelo macaco e hoje é homem, não teria sofrido nada, porque Darwin já tinha trazido essa teoria, né? Não seria problema. Por isso que eu digo, também não seria em nada absurdo se assim fosse. Mas os espíritos nos diriam como seria isso. Por isso que eu digo, não é porque o homem é orgulhoso e não admite ter passado por seres inferiores. Não é isso, é porque não foi assim. Nós acabamos de estudar aqui, não foi assim. E isso não diminui. Se tivesse sido, nós íamos aprender. Olha, você no intervalo entre a criação... Não é por esse caminho de que um dia eu fui uma planta. Não é essa a questão. Só que eu acho que, às vezes, assim, você vê umas situações assim, tão... como é que eu vou dizer? Tão interessantes de alguns animais,
que a gente fica pensando, gente, esse bichinho tem um dia vai evoluir mesmo, de algumas coisas que você vê. Isso aí é uma opinião pessoal minha. Então, assim, e é um assunto também que não vai fazer eu ficar discutindo ou eu desacreditar da doutrina e outras coisas, não é isso. Mas é realmente um assunto, assim, que realmente muita gente acredita piamente nisso e outras pessoas não acreditam. Tem gente que acredita nessa evolução até chegar no homem, mas isso aqui que está escrito na doutrina tem muita lógica, tem lógica. Mas às vezes a gente pensa com o coração em vez de pensar com a lógica. Diga, Verônica. Obrigado, Flavinha. Ô, Mauro, se falando agora nesse assunto, né, de que tem pessoas que acreditam, né, que nós humanos podemos reencarnar em animais, quando meu filho partiu, com uma semana, apareceu um cachorro no meu portão. Esse cachorro era dia e noite deitado no meu portão. Aí uma vizinha, que eu gosto muito dela, fui muito prestativa nos meus piores momentos, chegou para mim, para o meu marido, e falou assim: ah, Silvério, Verônica, vocês têm que cuidar muito bem desse cachorro. Eu falei: ué, mas por quê? Ah, porque tem alguma coisa relacionada na ignorância, né? Que eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, né? Através de vocês. Eu queria botar o cachorro para dormir aqui dentro de casa, porque eu consegui botar na minha cabeça o que ela me falou, que aquele cachorro ficava... Mas, Mauro, era dia e noite, o bicho não saía do meu portão, isso com uma semana de desencarne. Aí o meu marido também entrou na sintonia dela, junto comigo: não, vamos pegar o cachorro, vamos botar o cachorro lá dentro, vamos dar comida. Enfim, com a graça do bom Deus, o cachorro desapareceu daqui. Aí veio a vizinha de novo. Ah, não falei? Olha, o seu filho estava naquele cachorro, porque ele devia de estar desesperado. Mauro, eu morro de rir. Mauro, pode rir, porque eu também morro de rir. Hoje em dia, eu estou falando isso no intuito de mostrar quando a gente não estuda, quando a gente não sabe nada, e depois que a gente passa a estudar um pouquinho, que a gente já tem um melhor entendimento, nós temos que dar altas gargalhadas, porque isso é surreal. Só que, como eu gosto muito, mas, Mauro, eu gosto tanto dela, sabe, que eu tenho vergonha de chegar perto dela. Olha, você tem 11 anos isso, hein? De chegar perto dela e explicar tudo que eu estou aprendendo aqui. Eu tenho essa vergonha, porque ela pode pensar o quê? Poxa, tentei ajudar a Verônica e a mulher ainda vem me recriminar. Então, deixa para lá, entendeu? Deixa ela pensar do jeito dela. Cada um a seu tempo. Não, tudo bem, Mauro, eu morro de... Eu falei: Jesus, meu filho virar um cachorro, isso aí não dá. Isso aí não dá. Para você ver, né, Mauro? A diferença... Oi? Oi? Pode terminar. O que eu quero mostrar é o quê? É o que eu já falei anteriormente, né? A diferença de quando você está sendo instruído e de quando a gente não sabe nada. Mas graças a Deus a gente tem a capacidade de aprender, né? Estamos fazendo aqui. A Beatriz botou assim lá no chat. Poxa, graças... Eu gostaria de saber se há alguma ligação para estarem exatamente em nossas famílias. Ela disse que o telefone dela está ruim. Bom, eu acho que a pergunta dela é em relação aos animais, né, Bia? Se tem alguma relação dos animais para estar em nossa família. Não, não tem relação, porque, veja bem, como nós estudamos aqui anteriormente, se os animais não têm prova, nem têm expiação, eles não têm relação conosco, nenhuma. Agora, a providência divina pode achar que a convivência com determinados animais pode trazer um benefício, um auxílio para aquele indivíduo ou para aquela família. E a gente sabe que os animais desempenham essa função, né? E aí pode surgir, como surgiu lá no caso da Verônica, um cachorrinho lá na porta. Quantas pessoas, né,
que, pelo menos eu já conheço algumas, que estavam vivendo dramas emocionais graves, né? E, ao ter contato, a ter convivência com determinado animal, aquilo foi a porta que se abriu para ela sair daquela condição. Ok? Mas isso não significa... Ô, Mauro, você lembra da história do cachorro do Chico Xavier? Lembro. Que o Emmanuel fala com ele que o cachorro atrás do Chico na rua era o anterior, que tinha É a falecido? pretinha, olha a pretinha de volta. Não tem nada de errado nisso. Acabamos de falar. O animal desencarna, morre e volta. E o Chico dizer para o Emmanuel dizer para o Chico, ó, tá aí a pretinha novamente, podia nem ser a mesma energia, nem o mesmo princípio. Só estava dizendo para o Chico, Chico, ó, se contenta com essa daí, é a tua pretinha de volta. E aí? Consolou o Chico, porque ele estava muito triste, né? Com a perda do bichinho lá. Botou outro lá no caminho, pronto, está resolvido. Foi essa cachorrinha que foi envenenada, né? Não sei a história da pretinha, Foi não. essa? Sei a volta. Essa aí já é outra história, Verônica. Eu acho... outra história que ele teve que dar para a vizinha a máquina de costurar. Sabe o que eu acho? Eu acho também que a espiritualidade deve usar muito disso para ajudar a gente. Por exemplo, as pessoas acham, o cachorro sabia que eu estava mal, sabia que eu estava doente, veio e botou a cabecinha na minha perna. Mas, às vezes, é a própria espiritualidade ajudando a gente, né? Porque, realmente, o bichinho, ele nos anima, ele tira a tua mente das coisas ruins. Então, eu acho que a espiritualidade deve realmente ter um monte de lances desse, né? Vai lá, senta no colinho dela, entendeu? E já manda o gatinho ir lá, você está no teu colo. E, às vezes, é claro, o cachorro ou o gato, como a gente é tudo matéria, a gente sente vibração. Eles também sentem vibração, entendeu? Ou negativa ou positiva. Então, é uma atração de sintonias, de vibração que o animal também está, como é que eu falo? Sujeito a isso. Ele também sente. Você não vê? Quando você tem um animal, ele sabe quando você está mal, ele vem... A minha gata detesta sentar no colo. Se eu estiver doente, ela vem e senta no meu colo. Quer dizer, coisas assim. E isso aí não é porque ele pensou, ela está mal, eu vou lá e você está... Não, ela sentiu. Foi vibração, foi a energia. Acho também. Quem se preocupa e estuda um pouquinho sobre essa questão dos animais, criação dos animais, né, personalidade dos animais, tem gente que estuda isso. E eles falam o seguinte, os animais, eles reconhecem, entendem o ser humano como parte da sua matilha, da sua aglomeração, da sua espécie, seja o nome que der. Como nós estamos mais acostumados com cachorro e gato, são as matilhas, né? Muito que bem. Então, o gatinho, seja o cachorrinho, vai lá, filhotinho, mas ele tem dentro dele, o que nós acabamos de ver, o quê? Eu faço parte de uma matilha. Então, o homem, o dono, a dona, todos que convivem com ele, ele cria a relação de matilha. E como matilha, se vocês prestarem atenção do animal selvagem lá, longe dos animais, eles agem da mesma maneira entre eles. A mãe que tem a cria, o que ela faz? Primeira coisa, limpa, estimula a respiração para ele começar a funcionar. Ele instintivamente vai lá para o peitinho para mamar o colostro. Depois, o que ela faz? Protege, porque eles ainda são frágeis. Quando alguém está doente na matilha, o que faz? Protege até o ponto que ele efetivamente compromete a continuidade da matilha, ele é isolado. São comportamentos naturais dos animais na matilha. Quando ele vem no convívio humano, ele vai repetir isso. Então, aquilo que a Isabel falou, eles percebem as alterações que ocorrem na matilha. É instintivo. Nós acabamos de estudar isso aqui. Então, ele já traz, são as leis, lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição, são leis naturais que regem os animais também, e mais diretamente. Então, em convívio conosco, eles vão perceber a mesma coisa.
Eu estou triste, eu mando um sinal diferente de quando eu estou feliz. Eu estou doente, eu mando um sinal diferente de quando eu estou saudável. Então, eles percebem isso como perceberiam na matilha. Ok? Então, é isso que a gente precisa entender. Só que nós também temos o costume de humanizar o animal. Então, a gente já atribui características de personalidade humana para o animal, que não possui. Mas a gente faz essa interpretação. Não são eles que nos demonstram isso. Nós é que atribuímos essas características. Diga, Neide. Você levantou a mãozinha e apagou, e baixou. Não, eu ia só falar para você sobre essa na equitação, né? Quando eu tinha que a minha filha fazia, tinha na época era um coronel que ele fazia um trabalho das crianças excepcionais, eu não sei se é outros tipos de doença, com um cavalo. Sim. Que parece que não é acalma, né? Acalmar, passar segurança, deve ter por esses lados também, né? Equinoterapia. Esse trabalho existe até hoje, Neide. Esse trabalho existe até hoje. Tem uma colega minha, fisioterapeuta, que trabalha. Ele estimula, inclusive, o equilíbrio com pacientes com neuropatias. Pois é. Fazem perder o medo, estimulam o equilíbrio. Maravilha, pessoal. Então, terminamos o nosso encontro de hoje. Maravilhoso, estudo muito bom. E vamos fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso dia de hoje. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Mauri, quanto tempo você não está conosco? Faz a prece, Mauri. Abre o teu som, abre o teu som. Depois de uma sessão feliz como essa, uma salinha maravilhosa, eu roubo a prece dos outros, verdade. Só para falar assim, mestre querido, como nós nos sentimos felizes, Senhor, de pertencermos a esse grupo que se dedica a te procurar, Senhor, pois que agora nós é que temos essa intenção de estar contigo, de tentar guardar um pouco mais, mesmo fazendo parte das provas todas que amealhamos nas outras existências, nós agora nos sentimos felizes. E agora, com todo o orgulho, nós podemos dizer, Senhor, está doendo muito, mas nós sabemos que é necessário. Obrigado, mestre, por essa oportunidade de estarmos todos juntos, dividindo essas informações, Senhor, que em cada um desses seres que se tornaram, neste exato momento, uma catedral voltada ao alto, voltada a ti, cada um desses seres possam se completar de todas as bênçãos, a fim de, sabendo, serem os responsáveis de dividirem tudo com os que estão à sua volta. Que Deus Pai maravilhoso nos abençoe os propósitos e nos reúna na próxima oportunidade para juntos, contigo, bem pequenininhos que somos, ganharmos um pouco mais na estatura moral junto aos nossos irmãos de humanidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mauri. Beijo, pessoal. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Beijão, beijão. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.